Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma escola dominical. É um prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã para aprender mais do Senhor, para edificar a nossa fé. E a escola dominical do mês de janeiro, nós estamos trabalhando o livro de Romanos. E hoje não vai ser diferente, sendo que o tema de hoje é Justiça pela Fé relacionada com Israel. Hoje nós teremos aqui o pastor Pedro e logo mais ele vai estar aqui ministrando a palavra. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Pai, obrigada por esse dia que o Senhor preparou, obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus. Obrigada, Senhor amado, Pai, por corações abertos, ouvidos atentos a tudo que for dito, a tudo que for ministrado. Que nós possamos aplicar a palavra poderosa do Senhor às nossas vidas e ver a manifestação desses frutos. Em nome de Jesus. Eu queria aqui convidar agora o pastor Pedro, ele vai estar dando continuidade ao ensino, seja edificado na prática da palavra. Graça e paz, irmãos. Como a irmã falou, Samara falou, que nós, nesse mês de janeiro, estamos dando continuidade, né? E estudando a carta aos Romanos. E hoje vamos tratar do tema, o problema da rejeição de Israel e o triunfo do plano de Deus para com o povo de Israel. Amém? E esse tema, ele está contido no capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, certo? E vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aí o apóstolo Paulo, aqui, ele começa a citar, né, a questão da tristeza que ele tem, né, estava passando pela rejeição do povo de Israel em relação à fé em Cristo Jesus. Amém? E o texto fala, né, Paulo afirma que a promessa de Deus a Israel não falhou, pois a promessa era só para os fiéis da nação e visava somente aos verdadeiros, os verdadeiros de Israel, aqueles que eram fiéis à promessa. Ou seja, os judeus, ele tinha no coração, né, de que só pelo simples fato de eles serem filho de Abraão, ou descendente de Abraão, eles tomavam como se fosse, tivesse dentro do plano da salvação de Deus, ou aquilo que ele, pelo fato de ele cumprir a lei, não na sua totalidade, eles achavam que eles seriam, justificados, mas o apóstolo Paulo fala que a justificação viria através da fé em Jesus, e também o compromisso que Deus tinha para com o povo de Israel é para com aquelas pessoas, para aqueles israelitas que verdadeiramente eram sinceros para com Deus, eram fiéis a Deus e às promessas, e também fiel a toda a palavra, porque eles tinham que cumprir, eles tinham que cumprir a lei. Aquele que cumprisse a lei na íntegra, ele seria justificado, mas só que eles não viveram verdadeiramente a lei de Deus, certo? E o apóstolo Paulo fala, ele afirma aqui, de que ele faz essa observação, de que Deus olhava só para os verdadeiros israelitas, ou seja, aqueles que verdadeiramente criam e viviam pela fé,
em Deus. E no capítulo 9, dando continuidade, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala aqui: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer e nem de quem corre, mas de quem eu me compadecer. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo chama a atenção, para o fato de que Deus tem o direito de fazer com que aquilo que Ele quer, com os indivíduos e as nações. Tem o direito de rejeitar a Israel se ele viesse a desobedecer a Deus ou a Ele. E o direito de usar de misericórdia para com os gentios, oferecendo-lhes a salvação, se ele assim decidisse a viver a salvação, a viver a palavra. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele afirma que Deus não falhou com o povo de Israel. Ele não rejeitou o povo de Israel. E sim, ele queria que o povo de Israel verdadeiramente andasse na presença dele. Foi a expectativa de Deus, foi o quê? Foi que, uma vez Deus separando o povo dele, o povo de Israel, através de Abraão, fazendo um pacto com Abraão, eles teriam que ser fiéis diante de Deus, ser uma grande nação, dar o exemplo, proclamar as grandezas de Deus, proclamar o nome de Deus, só que eles não atenderam essa expectativa. Tanto é que eles foram para o Egito, saindo do Egito, no deserto, Deus lança, transmite para ele, determina leis para que eles, através daquela lei, através daquelas determinações de Deus, através da lei que Moisés recebeu no Sinai, o povo pudesse se educar, o povo pudesse reconhecer verdadeiramente o amor de Deus, para que o povo verdadeiramente tirasse toda aquela bagagem, todo aquele ensinamento, tudo aquilo que eles receberam lá no Egito, com a ciência dos egípcios, e Deus separou aquele povo e teve uma conversa, podemos dizer assim. Ele revelou-se ao povo de Israel verdadeiramente o que é que ele verdadeiramente queria, e também através da lei ele viria o povo, como nação escolhida de Deus, ele viria conhecer, ele ia verdadeiramente saber o que era pecado, porque sem lei, um povo sem lei, ou um povo sem algumas determinações, o povo vive à vontade, e através da lei que Deus determinou para ele, Deus colocou limites, limites, e mostrou ao povo de Israel, lá no deserto, que o que é que ele queria verdadeiramente. Um povo santo, um povo realmente adquirido por ele, um povo que Deus amava ele, e que, através desse povo, deveria ser exemplo para todas as nações. Foi isso que aconteceu, e só que eles não atenderam a expectativa de Deus. Deus disse que, quando ele entrasse na terra, em Canaã, tivesse posse da terra, eles não deveriam se envolver com a cultura daquele povo. E eles teriam que eliminar aquele povo, para que o povo não viesse a se corromper. Mas só que eles não atenderam a expectativa de Deus, se envolveram com a cultura, com o dia a dia do povo lá de Canaã, e ali eles se corromperam e não atenderam a expectativa de Deus, e, consequentemente, eles também não viveram na íntegra a lei que Deus tinha determinado, e, por fim,
nós entendemos, e o apóstolo Paulo também entendeu, que a lei, né, foi só, uma vez que ele não tinha condições e não queriam cumprir a lei, ele chegou a entender que, através das determinações de Deus, através da lei que Deus implantou sobre eles, ele iria ver que muitas coisas que ele estava se comportando, ele estava errando e estava em pecado. Ele reconheceu, né, o erro, certo? E no capítulo 9, versículo 30, e do 10 ao 21, não é? Aqui diz, versículo 30, cadê, de Romanos? Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, não é? Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que vem pela fé. Está vendo? A justiça que vem pela fé. Porque a lei, ele não teve condições, né, de serem justificados o povo de Israel. Mas, como já estudamos no início com o pastor Lucas Danta, né, e o pastor Rodrigo também, eles já falaram, a questão da justiça. No fundo, Deus que justificaria as pessoas através da fé nele, como foi o caso de Abraão, certo? E a lei veio para ajudar a ele se comportar, a ele saber que existe um Deus que deve adoração, deve respeito, deve buscar e saber as determinações dele, mas mesmo assim, através da lei, ele não teria condições de ser justificado. Mas, aqui diz que uma vez que o povo de Israel desprezou, né, a justificação, desprezou a palavra e desprezou o amor de Deus, aí Deus vem através da renúncia que o povo de Israel não quis entender e também rejeitou a Jesus, aí Deus vem, como diz aqui o versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, né, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça, através da fé e não através da lei. E para os judeus, eles já achavam que pela lei eles seriam justificados. E a gente sabe muito bem, aí não vai citar tudo aqui, porque senão a gente vai perder muita coisa, mas eles não viveram a lei na íntegra e, consequentemente, ele, diante de Deus, ele não era justificado. Mas qualquer pessoa, né, a palavra de Deus diz, qualquer pessoa que na lei, na época, vivesse na íntegra a lei, ele seria, mas só que ninguém conseguia, certo? E aqui o versículo 31 diz o seguinte, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, ou seja, para eles praticavam a lei, mas mesmo eles praticando, ele não chegou a alcançar a lei da justiça, ou seja, aquilo que Deus queria que acontecesse, ou seja, eles serem justificados, eles serem totalmente perdoados. Porque o que é justiça? Justiça de Deus é Deus declarar alguém perdoado, sem pecado, não é? E para viver para ele. Certo? A justiça é Deus tem o poder de declarar uma pessoa sem pecado. Amém? Aí aqui diz, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra? A pedra é Jesus, né? A pedra é Jesus, ou seja, o que quer dizer isso? Que Deus estava mostrando ao povo de Israel que a justiça, né, para acontecer na vida das pessoas, ou naquele que crê, eles tinham que verdadeiramente crer
em Jesus. E tanto é que Jesus veio e eles rejeitaram o evangelho, a palavra de Deus. Ou seja, a gente vê que eles não consideraram, eles tropeçaram na santidade, na presença, né, naquilo que Deus determinou para que na vinda de Jesus, né, as pessoas só seriam salvas através da fé em Cristo Jesus. E eles não aceitaram, eles pecaram, eles desprezaram, eles crucificaram, né, a Jesus, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a palavra e também a justiça pela fé. Amém? E no capítulo 10, algo maravilhoso que diz aqui: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Está vendo? Irmãos, versículo 1 do 10. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Está vendo? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, está vendo, através da lei, não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual é a justiça? Porque o fim da lei, ou o fim de todo o cumprimento da lei, é Cristo. Certo? O desfecho todinho da lei, os cuidados de Deus, as determinações de Deus na lei, apontava para Jesus. É o que Paulo diz aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em Jesus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, olha aí, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Isso na época de Moisés. Moisés disse isso. Realmente. Se ele vivesse, mas só que eles não conseguiam, eles não viviam, né, e não viveram a lei na íntegra. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra rema, que aqui é a palavra que é rema, a palavra rema está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra rema da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Moisés falou isso aqui em Deuteronômio, né? A palavra está perto de ti. Ele falou, né? A lei está perto de ti, a palavra está perto de ti. Se ele cumprisse, tudo bem, mas só que não cumpriu. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala, já Jesus vindo, morreu, ressuscitou, pregou o evangelho, e se antes era pela fé, muito mais agora, depois que Jesus veio, né, pregou a pedra angular, né, que eles tropeçaram, eles viram um impedimento, eles viram um obstáculo para ele, eles não aceitaram, eles rejeitaram a Jesus, mas o apóstolo Paulo fala aqui que a salvação só há em Cristo Jesus, e outra, pela fé, né, pela fé. Aqui diz, ó, versículo 17 do 10, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra rema de Deus. Aqui é a palavra rema de novo. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras, rema, né, também,
até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Claro que soube. Aí ele diz aqui, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. O que é que o apóstolo Paulo já começa a falar aqui? Que uma vez que o povo de Israel rejeitou, né, a salvação através da fé em Cristo Jesus, Deus vem, em outras palavras, você não quer não quer ser salvo não quer aceitar meu filho, portanto, vocês são o meu povo peculiar, só que vocês não querem, né, crer no meu filho, não querem aceitar a minha palavra, eu vou tomar outro povo, que é os gentios, né, e vou provocar ciúme em vocês, né? Foi isso que Deus fez. Ou seja, uma vez o povo de Israel rejeitando a salvação, né, de Deus, Deus vem, aí diz, pronto, já que vocês não querem, vou passar essa salvação, em outras palavras, a outro povo. É o que diz o texto aqui, né? E nós, né, que somos gentios, agora somos filhos de Deus, né? Nasci, tudo bem, mas só que gentios, segundo a Bíblia, são todos aqueles povos que não são judeus, né? Brasileiro, francês, tudo, né? Portanto, estamos dentro desse contexto, certo? E é por isso que Deus poderia ter encerrado o plano da salvação ali, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi embora, ele podia ter encerrado o plano da salvação, mas só que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, Deus passou, levou através dos, como diz aqui, quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Ou seja, são os pregadores, são os profetas, são todas as pessoas que entenderam, aceitaram a Jesus e pregaram a palavra de Deus, anunciaram a palavra de Deus, e muitas pessoas que não conheciam Deus, não conheciam Jesus, aceitaram o plano de salvação, aceitaram Jesus como seu Salvador e foram salvos, né? Estão sendo salvos hoje em dia. Ou seja, as pessoas que não eram tidas como o povo de Deus, como os israelitas, e passou a ser povo de Deus espiritualmente pelo fato de ter aceitado a Jesus. Ou seja, Deus não deixou de amar o povo de Israel, certo? Não deixou, mas só que eles não receberam a Jesus, não reconheceram, né, a pessoa e o plano da salvação em Cristo Jesus, até que crucificaram Jesus. Amém? E no capítulo 11, dando continuidade, não é? Do versículo 1 ao 36, capítulo 11 de Romanos, de 1 a 36, o apóstolo Paulo explica que a rejeição de Israel é apenas parcial, está vendo? E temporária. Israel, por fim, aceitará a salvação divina em Cristo. Como? Né? A gente sabe muito bem que, depois a gente vai dar um toque aqui na frente, que Deus não desprezou o povo de Israel, mas o que é que acontece? Que Deus não ia ficar de braço cruzado esperando Israel decidir, né, de querer caminhar nos caminhos dele e aceitar Jesus e tal, só que isso, no momento, e naquela época, eles não aceitaram. E até hoje ele não aceita como nação verdadeiramente a Jesus como Senhor. E com isso a gente agradece a Deus, né, por Deus ter nos alcançado através da sua palavra, né, que chegou até nós. E aqui nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e somos o Israel de Deus espiritual. Amém? Aí aqui diz,
que Israel, ele rejeitou, mas só parcialmente, é temporário, porque quando tiver a grande tribulação, e já tiver nos finalmente, no final da última semana, né, dos 7 anos, em que o exército do anticristo vai cercar Jerusalém e vai destruir de uma vez por toda, que é aquela campanha do Armagedon, né? Ali eles vão clamar por Jesus, né, o Filho de Deus, e ali Jesus vem e aparece. E como nação eles vão aceitar, né? Porque na grande tribulação, no finalzinho, eles vão perceber, né, que a salvação só há em Cristo Jesus, mas ao mesmo momento Deus está mostrando que Deus, que Ele não rejeitou de uma vez por todas o povo de Israel. Amém? O pacto, né, a aliança que Deus fez com ele, certo? Não acabou, e naquele momento eles vão abrir o coração para Jesus, e eles vão, como nação, vão aceitar Jesus. Amém? Aí em Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: Deus não rejeitou o Israel verdadeiro, pois ele permaneceu fiel aos remanescentes que permanece a ele, aceitando a Cristo. Ou seja, o texto aqui fala em Romanos, né, que se ele não tivesse aceitado, né, verdadeiramente, alguns, né, não tivesse aceitado, não tivesse entregue a vida a Jesus, ou não tivesse aceitado verdadeiramente Jesus, ele se tornaria como Sodoma e Gomorra, ou seja, eles seriam, o povo, do modo geral, ele seria totalmente destruído, mas só que mesmo, né, a maioria, ou a nação, tivesse rejeitado a Jesus, ou a salvação em Cristo Jesus, o que é que diz a palavra? A palavra de Deus diz que, mesmo assim, diante dessa realidade, né, muitos deles aceitaram a Jesus como seu Salvador, né? Ou seja, é o remanescente, aquele que reconheceram, porque tem muitos judeus que aceitaram a Jesus, e têm aceitado a Jesus até hoje, certo? Mas como nação, de uma maneira geral, eles não aceitaram, mas só que, dentre eles, há pessoas que são alcançadas, né, pela fé em Cristo Jesus. Como diz aqui o versículo, ó, e como antes diz Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra, o versículo 29 do capítulo 9. Ou seja, através de Isaac, né, tinha uma linhagem que era obediente, creram verdadeiramente, e também, né, mais na frente, com a vinda de Jesus, muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Amém? Portanto, Deus não esqueceu o povo de Israel. O povo de Israel, como nação, é que rejeitaram a justiça através da fé em Cristo Jesus. Mas tem muitos deles que aceitaram a Jesus. Amém? E no capítulo 11, versículo de 7 a 10, né, também o 9, 31 e 10, 21, no presente, Deus endureceu a maior parte de Israel, porque os israelitas não quiseram aceitar Jesus. Aí aqui diz, 9:31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não achou a lei da justiça. Está vendo? Ou seja, no versículo 31 do capítulo 9, né? Ou seja, que Deus sabia que ele, como nação, teria rejeitado, né, a Jesus. E eles não conseguiram,
né, através da lei, de forma nenhuma, ser justificado. De maneira nenhuma ser justificado. E ali, Deus não podia fazer nada. Porque Deus só salva, só justifica pessoas que verdadeiramente são fiéis a Ele. E como nação, eles não eram fiéis. E não cumpriam a lei na sua totalidade. E não aceitaram Jesus. É por isso que o texto diz aqui que Deus também prendeu, né? Segurou o povo de Israel. Por causa disso, porque eles não quiseram aceitar a Jesus. E tanto é que a gente vê a destruição de Jerusalém no ano 70, por causa, né, da desobediência e pelo fato de não ter aceitado a Jesus. Eles provaram que eles não queriam aceitar, né, o plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus, e por isso eles pagaram com muitas vidas. A cidade de Jerusalém, no ano 70, ela foi destruída por causa da desobediência, né? E Romanos 11, capítulo 11, versículo 11, 12 e 15, vamos ver aqui, 11, versículo 11, 12 e 15. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Olha aí, ó. De modo nenhum, está vendo? Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. O apóstolo Paulo está, né? Porque a gente tem que entender que o apóstolo Paulo, ele fez essa carta para os judeus e também para os irmãos, e principalmente para os judeus que moravam lá em Roma. É por isso que ele fazia o paralelo, ia e voltava no mesmo assunto, né? Ele ensinando, comparando, né? Explicando aos judeus romanos, né? Por quê? Porque os judeus achavam, só pelo simples fato dele ser filho de Deus ou filho de Abraão, né? Eles achavam que a questão dele de salvação e de ser filho de Deus, das bênçãos de Deus, Deus estava concordando com essa atitude dele, mas só que não estava, né? A palavra de Deus aqui mostra, né? O versículo que diz aqui: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Porque eles tropeçaram, né, na pessoa de Jesus, na pedra angular. Mas para que ele caísse, foi o propósito de Deus? Não, de modo nenhum. Mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a queda dos judeus, e a sua diminuição, a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude, né? E o outro versículo é o 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ou seja, mais uma vez o apóstolo Paulo, né, explica. É certo que eles caíram, é certo que eles rejeitaram, certo? Mas os gentios, aí o apóstolo Paulo já volta para os gentios, porque os gentios também já estavam achando como se fosse a última Coca-Cola do deserto, né? Estava, né, se achando o máximo, porque o povo de Israel caiu e eles foram alcançados, e eles já estavam querendo, né, determinar coisas, né, algumas leis, algumas determinações, e o apóstolo Paulo explica aqui, olha, vocês foram enxertados. Se Deus não poupou a oliveira original, quanto mais, né, aquela que é enxertada. Aí é quando ele fala isso aqui. Aí Deus, vocês têm que ter cuidado no que vocês estão dizendo, né? Porque Deus não poupou o povo de Israel, certo? O povo dele, quanto mais vocês que são gentios, que são oliveira enxertada, Deus teve misericórdia da gente, né? E deu chance. E já vai passando 2024 anos, né, que Deus está dando a oportunidade, que é o tempo dos gentios, para a salvação
das nações, de um modo geral. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, para que todo aquele, qualquer pessoa de qualquer nação, cresce nele, tivesse a vida eterna. E não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, a gente vê o amor de Deus, tanto para com o povo de Israel, como também para os gentios, que não era povo dele. Para você ver como Deus eu volto a dizer, ele poderia ter encerrado o plano da salvação, quando Jesus ressuscitou, foi embora. Mas ele deu a oportunidade ao restante das pessoas, do mundo que não conhecia a ele. A gente nós, né, é que temos de levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus por esse tão grande amor, né, que ele nos tem dado a cada um de nós. E a gente não deve desprezar, né? Não deve achar que é o bambambam, que é dono de tudo. Não, a gente tem que ficar adorando a Jesus, né, crendo, andando na presença de Deus. Já que os judeus rejeitou Jesus, a salvação, a gente vai pegar e vai deixar passar de maneira nenhuma. Em suma, a realidade é toda essa aí. Amém? Aleluia. Dando continuidade, no capítulo 10, né, no capítulo 10, versículo 12 e 13, vamos ver aqui, o 10, 12 e 13, a gente leu, né? E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, para os gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, né? Certo? O apóstolo fala isso aqui. Aí aqui diz, cadê onde é que eu estava? E o capítulo 11, versículo do 13 ao 24, 11, do 13 ao 24, diz o seguinte, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, que eram os judeus, né? E salvar alguns dele. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição dos judeus, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, olha aí, sendo sabugeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, versículo 18, não te glories, contra os ramos, contra os judeus, né? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, o gentio aqui já estava se amostrando. Já estava né, no caso aqui especificamente, o gentio, né, lá de Roma, já estava achando que era o máximo, certo? Mas o apóstolo Paulo, minha gente, tenha cuidado, porque eu tenho que preservar, né, o meu ministério, pregando também para os meus familiares, para os meus conterrâneos, os judeus, para ver se alcanço mais vidas, certo? E outra, vocês não fiquem muito assanhados demais, ou achando que né, é a estrela, porque vocês são um sabugeiro, vocês são uma oliveira brava, né, que não serve para nada, e você tem que ter cuidado. E quem sustenta a seiva e quem sustenta os ramos é a raiz, que eram os judeus, né? Porque no fundo, Deus não esqueceu do povo de Israel. Amém? Dirás, pois, versículo 19, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, né? Está bem,
pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé. Pela fé, então não te ensoberbeça. O apóstolo Paulo está avisando, olha, não fique, né, fique na sua. Tenha cuidado, né? Fique caladinho, pianinho para receber a salvação. Se vocês foram alcançados, tenha cuidado. Versículo 21. Cadê? O versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que ti não poupa a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. E a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Isso é Paulo dizendo para os gentios. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para o tornar enxertado, está vendo? Porque se tu foste cortado do natural sabugeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Pronto, Paulo faz, né, o traçado aqui, ele vai e vem explicando. Gentios, tenha cuidado, zele pela salvação em Cristo Jesus, né? Não ensoberbeça, certo? Seja humilde, amém? E vamos até, Paulo dizendo, né, pode até dizer, Paulo, vamos orar, lutar, né, pregar a palavra para os gentios, para os judeus, para ele aceitar também. Amém? Aleluia. E aqui, no capítulo 11, a gente está terminando. No capítulo 11, versículo 25 a 29, a fé em Jesus Cristo, por uma parte do Israel nacional, acontecerá no futuro. Ou seja, quando estiver terminando a grande tribulação, eles vão clamar por Jesus, bendito quem vem em nome do Senhor, tal, tal, e ali Jesus aparece com a igreja, logo depois das bodas do Cordeiro, né, ele desce com a igreja glorificada, ele na frente com a faixa Senhor dos Senhores, né, e ele ali desce lá no Monte das Oliveiras, e ele alcança os judeus naquele momento. Amém? Aleluia. E também no capítulo 11, versículo do 30 ao 36, que é o texto aqui. Amém? Aqui diz, porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência dele, Paulo está falando para o gentio. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vocês demonstrada. Certo? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Tanto os judeus como os gentios, Deus encerrou, vocês todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, para usar de misericórdia, tanto para os judeus, como para os gentios. É isso que ele está dizendo aqui. Aí aqui, para terminar, né, que tem o hino de adoração. Ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondável são os seus juízos e quão inescrutáveis o seu caminho. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, né, a vontade, o plano de salvação? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Certo? Ou seja, o apóstolo Paulo, como judeus, e como apóstolo dos gentios,
Ele sabia o que estava dizendo. Ele compreendeu o plano de salvação. Né? Ele entendeu a situação em que o povo de Israel, ou os judeus da época dele, né, estavam, a situação. E ele também compreendeu, né, a situação dos gentios. Tanto é que o apóstolo Paulo, no início do seu ministério, né, ele começou a levar a palavra para os judeus, ia em toda a sinagoga, em toda a cidade que ele aparecia, ele ia, primeiramente, nas sinagogas onde estavam os judeus, pregava, mas só que os judeus sempre queriam destruir ele, queria matar ele, perseguir. Ele foi muito perseguido pelos judeus, e ele chegou a um ponto que disse: a partir de hoje, eu vou pregar só a Cristo, o Salvador, a Cristo, o crucificado. Aí ele, desde então, no momento que ele encontrou-se com Jesus ali no caminho de Damasco, né, Jesus, naquele momento, disse a ele, e também falou posteriormente, que ele era um apóstolo, era um servo que foi escolhido para pregar para os gentios. Aí a gente vê o quê? O plano de Deus usando pessoas, né, para pregar, para dar oportunidade para os gentios. A gente vê nesse momento. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa exclusiva para pregar, levar a mensagem para os gentios. Né? Para levar a mensagem para os gentios. Portanto, a gente vê o amor de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Ele expressa aqui, ó profundeza da graça, do poder, tal. Ou seja, ele compreendeu o plano do amor de Deus, né? Que ele tem pela humanidade. Né? Já que o povo de Israel me desprezou, não quis a minha salvação, né? Não quer aceitar, não quer reconhecer o seu erro, não quer se converter a Jesus, não quer aceitar a salvação através da fé em Cristo Jesus, eu vou passar para alcançar os gentios. Portanto, resumidamente, né, em conclusão, o problema da rejeição foi esse, que o povo rejeitou, né, o povo de Israel rejeitou, mas eles vão ser alcançados lá para frente, né, na grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, ele vai fazer uma aliança com o anticristo, vai reconstruir o templo, vai estar aquela maravilha, né? Depois de 3 anos e meio, na metade da semana, o anticristo quebra a aliança com ele, né? E passa a exigir que o povo de Israel, naquele momento, adore a ele. E o povo de Israel não vai adorar. Aí começa a grande tribulação para o povo de Israel, mas finalmente, quando estiver terminando, a Bíblia diz que ele vai clamar, né? Clamar por Jesus e reconhecer, né, verdadeiramente que o Nazareno, o Rachamai, né, o Cristo, o Salvador deles, é verdadeiramente Jesus, o Yeshua Hashemai, né? Ou seja, o Salvador, o Cristo, o Libertador, o Messias verdadeiro, o profeta que ele tanto esperou por todo o tempo, e até hoje eles estão esperando esse profeta, certo? E ali a gente vê que naquele desfecho, Jesus desce com a faixa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, descendo ali no Monte das Oliveiras, a igreja e os anjos vêm atrás, todo mundo glorificado, né, já salvo, né, para realizar aqui na terra o casamento da noiva com o noivo. Porque a subida da igreja não é o casamento vai ser aqui na terra, e os convidados serão os judeus, a nação judaica, todo aquele povo que vão ressuscitar naquele momento, Isaías, Jacó, Davi, enfim, todo mundo, né, vão ressuscitar, receber os seus corpos, né, e vão receber Jesus, certo?
E os judeus que estiverem vivos e aceitarem a Jesus, né, se humilharam, eles são os convidados, né, para o casamento da noiva com o noivo e também para participar do reinado do milênio. Né? A igreja, os judeus ressurretos e os judeus que estão vivos, que ainda não foram glorificados, eles vão participar, né, dessa grande festa, desse grande casamento e também participar eternamente, não é, do milênio, certo? Do 7º dia, como diz a palavra de Deus, né? E Oséias fala o quê? Que no capítulo 6, versículo 2, que depois de 2 dias nós ressuscitaremos, e o 3º dia nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com ele. Ou seja, esse 3º dia é no milênio. Quando Jesus desce, eles ressuscitam e vão viver eternamente com Deus. Que fique na paz, que Deus abençoe a cada um de nós. E para a semana tem outra irmã que vai dar continuidade a esse estudo maravilhoso da carta aos Romanos. Fique na paz, tenha um final de semana, um dia maravilhoso da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olha lá. Amém. Agradecer aqui ao pastor Pedro pelo ensinamento. Eu creio que você foi ricamente edificado com esse estudo. Amém? Glória a Deus. E nós podemos chegar à conclusão de que esse ensino é muito proveitoso, né, nos dias atuais. A palavra diz que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ensinadas. E o estudo de Romanos é um estudo atual, que vale para os nossos dias atuais, nunca foi tão atual. Então, te incentivo a você visitar no YouTube as aulas que ficaram gravadas, né, as aulas anteriores, referente à carta aos Romanos, e você vai ser ricamente edificado. Amém, queridos? Agora eu gostaria de chamar dízimos e ofertas. Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, aqui nós temos um princípio, né? Aquele que semeia pouco, ele colherá pouco, a lei da semeadura. E aquele que semeia com fartura, ele colherá com abundância. Também nós temos aqui no versículo 7, a maneira correta de nós contribuirmos. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é com alegria que nós devemos depositar no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque no versículo 8 vai dizer, é Deus que nos faz abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, é o Senhor que nos faz superabundar. Amém? Esse é o caráter de Deus, esse é o desejo de Deus, nos fazer superabundar em toda boa obra, para que nós possamos ser generosos e multiplicar a generosidade na vida de outras pessoas. Amém? Você pode contribuir, no momento na tela tem um QR Code, você pode contribuir com o Pix, que aparece aí na tela. Vamos orar? Deus, obrigada por toda a tua provisão, Senhor, porque é o Senhor que nos dá o sustento, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita a conquistar todas as coisas. Obrigada por necessidades sendo supridas, ó Deus. Obrigada por portas de emprego sendo abertas, ó Deus. Obrigado pelo teu favor alcançando cada um, Senhor, que teve esse desprendimento, esse entendimento em reconhecer que todas as coisas vêm de ti e nós somos dependentes teus. E o Senhor é um bom cuidador. Amém? Glória a Deus. Então é isso, querido. Eu tenho certeza que você foi ricamente edificado com essa palavra, assim como eu fui. E eu quero te convidar para estar reunido aqui conosco logo mais às 18 horas no nosso culto de celebração. Então eu espero te ver logo mais. Até lá.